boa noite, sejam bem-vindos. Perceberam que aqui tá bem gelado e frio, né? Pelo tamanho da blusa. Não vou passar frio, gente. Vou focar aqui para conseguir concentrar e trazer informação para vocês. Hoje nós vamos falar sobre figuras de poder. Eu coloquei um vídeo aqui no Instagram que fala justamente sobre a decadência de um sistema que ele não foi construído para guiar, para cuidar. Ele não foi construído para isso, ele foi construído com outras tendências, um sistema primitivo de opressão e tudo mais. Então, nós estamos vendo esse sistema cair e se desfazer. E nós estamos, então, percebendo que nessa desconstrução nós podemos fazer a nossa construção. Nós podemos começar a reconstruir, a construir a partir dessa consciência que nós temos hoje, essa capacidade de uma consciência mais expandida. Então, vamos entender essa dinâmica desse poder na nossa casa e nós vamos entender um pouquinho sobre o poder ou autoridade, que significa uma figura de autoridade, né? Hoje a gente escuta tanto falar assim, olha, você tem que falar com autoridade. Essa é uma ótima hora de a gente falar um pouquinho sobre o que significa isso, a importância disso, né? Então, nós vamos falar sobre o que eu coloquei naquele vídeo, vamos entender essa questão da autoridade. Vamos abrir essa caixinha aqui. E aí eu trouxe um passo a passo para trazer, para falar aqui com vocês, sobre como nós podemos, então, guiar, entender isso aqui, perceber na dinâmica da minha casa, perceber comigo, como eu me guio e poder, então, levar isso para o meu filho e minha filha, sabe? Então, vamos começar. Então, o que vamos entender? Lá eu coloquei, no vídeo, A criança, ela compreende a forma com que ela vai exercer o poder dela quando ela percebe a forma com que o outro exerceu o poder dele. Só que nós não entendemos, às vezes, direito o que significa esse exercer o poder. Então, o que significa aqui? Eu coloquei o poder do amor, ter o poder, nós entendemos como o poder, nós confundimos poder com autoridade. O poder, ele é a possibilidade, assim. O poder, ele tem uma dualidade aqui. O fato de você poder não quer dizer que o fato de você poder fazer aquilo não quer dizer que você deva fazer isso. O poder é a possibilidade. Eu posso fazer isso aqui. A autoridade, quando nós olhamos para a autoridade, desbravando a palavra no latim, você vai entendendo que a autoridade, ela não é o que nós entendemos hoje. A autoridade, ela fala mais sobre dar suporte, alicerçar e elevar o outro, guiar o outro, ou seja, ele não tem essa conotação que nós demos a ele de autoridade como se fosse a imposição de uma força, assim, como se a figura de autoridade é a figura que tem uma força ali, no impor uma força. Na origem da palavra não tem nada a ver com isso. Ela traz justamente, em latim, ela traz como uma autoria. Eu acho que é autoritário, uma coisa, agora eu esqueci o nome no latim mesmo. Mas ela dá a tradução como autoria, ou seja, assumir a autoria por um fato. Então, quem tem autoridade nesse instante é quem vai assumir uma responsabilidade. É quem vai se responsabilizar sobre algo. Então, por exemplo, quando você está em um cargo, e eu vou dar aqui a imagem que sempre vem como exemplo, e eu vou dar a imagem que estou vendo como exemplo, tá? Que veio antes, está vindo agora de novo, vou usar ela como exemplo. Então, imagine que você está ali como autoridade em um posto. Em um posto, por exemplo, de uma estrutura ali. O que eu posso dizer aqui como essa imagem aqui, como numa empresa, uma instituição. Você está ali como uma figura, então alguém te colocou neste cargo, ou nesse instante, eles trazem aqui, Então, a autoridade é o instante ao qual você está se responsabilizando por. É essa forma que eles trazem. Então, naquele instante que você aceitou assumir esta responsabilidade sobre um cargo ou a sua função, que para eles não é tanto como um cargo, mas é como uma função. Então você aceitou assumir a responsabilidade dentro dessa função, assumir essa função, ali com responsabilidade. Então você vai se responsabilizar por essa função. E aí você está ali numa figura de autoridade.
porque você está a se responsabilizar. Então, nesse instante, você está como autoridade porque você está a se responsabilizar por todas as pessoas que fazem parte daquela instância. Então, tem esse grupo aqui que vai para essa missão. Você está se responsabilizando por parcial, claro, né? Por todas as pessoas que estão ali. Quando eu digo parcial, a responsabilidade sobre o que pode vir a acontecer também sobre todas essas pessoas aqui. Então, quando nós entendemos o poder, nós confundimos. Fala assim, eu tô no poder, porque eu tô nesse cargo. Nós confundimos porque quando você está a gente entende como cargo, o que eles trazem é isso aqui. Você está, nesse instante, se responsabilizando por esta parte, nessa função, e você se responsabiliza por todas essas pessoas e o que pode vir a acontecer com essas pessoas, dentro da medida que vos cabe. Então, essa é a visão deles com relação a quando eles olham para quesito autoridade. Eu vou até desconectar poder de autoridade, tá? Lá na frente eu já trouxe para vocês entenderem o que é o poder e a autoridade. Então, eles trazem para cá, autoridade é isso aqui. É um pouco confuso do que nós tivemos como ideia de ser autoridade. A gente teve uma visão, por exemplo, da autoridade. Quando fala assim, quem é a figura de autoridade aqui? Você olha e vê assim, geralmente você entende um militar, uma figura de um governo militar, uma coisa que você já conecta uma figura de força física, de força de uma estrutura física ou de poder bélico. Você entende isso. Na nossa psique, no nosso inconsciente, falou nisso, gatilhou, veio pra cá. E aí, o que nós fazemos aqui? Nós vamos entendendo isso aqui, porque entendi que não é pra cá. A minha psique pode me trazer pra cá, mas aí eu vou ter que vir entender, não, calma. Autoridade é essa faixa aqui, é sobre isso aqui. Então, quando nós até falamos, chama autoridade, para alguns vai até sentir assim, uma sensação de calafrio ou de medo, assim, de receio. Alguns vão começar a pensar na cabeça, nossa, como que eu vou me justificar? O que eu vou falar aqui, né? Porque parece que vem, assim, uma imposição, assim, quem fez isso aqui? E aí o que acontece? Esse é um processo que foi construído a partir lá, desde a época dos primórdios lá, onde a gente exercia mais a força para tentar se posicionar ou dizer as coisas de uma forma mais física mesmo, porque nós não conseguimos utilizar todo o potencial do nosso intelecto, da nossa consciência. Agora nós estamos falando sobre consciência, nós falamos muito sobre intelecto, assim, intelectualidade, inteligência. Hoje nós estamos falando sobre a consciência, o poder da consciência. Então nós já estamos em um patamar para conseguir compreender essas linhas que foram estruturadas e desconstruir em nós para poder guiar nessa nova terra, nessa nova caminhada, porque os que vêm através de nós. Então, eles trazem para cá. É importante que nós possamos entender para nos desenvolver e desenvolver os que estão ao nosso entorno. Então, o que significa? Como que eu exerço? Então, agora eu vou dividir um pouquinho essa questão da autoridade para entender como que eu consigo perceber como eu estou utilizando a autoridade no meu dia a dia e entender como que eu consigo organizar me tornar essa figura, ou perceber que eu estou nessa figura de autoridade e como eu estou exercendo essa autoridade. Então, nós temos, primeiro, já ficou bem claro aqui que quando nós falamos sobre figura de poder ou autoridade, a nossa psique nos conecta para aquele lugar. Então, agora nós vamos vir para cá para entender que para o seu filho você é a figura de autoridade. Então, imagine na sua casa, saindo do âmbito, mais empresarial. Na sua casa, você é a figura de autoridade. Para o seu filho, você é aqui. E o que você fala para ele é lei. Para ele é a verdade. Meu pai e minha mãe falou, mas meu pai e minha mãe falou. Se o outro dizer ao contrário, ele vai falar, não, mas meu pai e minha mãe falou. Porque se eles disseram, eles estão certos. A criança, ela tem uma pureza, então ela
segue essa linha de raciocínio. Assim sendo, a figura, na estrutura que o pai e a mãe trazem para a criança, é a figura que ele vai ler e ele vai entender. Essa aqui é a forma que eu vou utilizar. Ele só vai começar lá na frente, lá assim, quando ele estiver na adolescência, na fase adulta lá, que ele vai começar às vezes perceber que algo, assim, às vezes uma coisa não está encaixando dentro da essência dele, mas até lá, isso aqui é o que está na base do inconsciente, é a base da primeira infância, base sólida que ele vai caminhar até a fase adulta. Então veja veja o poder que nós temos na situação na sua casa. Você tem dois caminhos, então ó, você está na sua figura de autoridade. E você tem dois caminhos aqui. Você vai tomar uma decisão. Então, quando algo acontece na sua casa, você vai ter que tomar uma decisão. Ele quer comer, por exemplo, seu filho quer comer um chocolate, ou ele quer algum lugar, e você vai ter que tomar uma decisão. Então, geralmente, nós temos dois caminhos. Nós temos um caminho que, às vezes, a psique vai nos encaminhar, então, que é impor, que é imposição, vetar, controlar, fazer uma coisa que é mais restrita. Então eu vou lá e resolvo lá, assim, não, ponto, acabou. Não, sabe assim, opa, encerro aqui e eu não tenho que lidar com essa situação. Que é o quê? Gerenciar todo o processo de desenvolvimento. Porque quando eu veto aqui, eu não tenho mais. Assim, eu encerrei, eu cortei. Então, quando vem as situações, quando eu uso a imposição, ou quando eu uso a minha figura de autoridade para vetar, eu não tenho mais desdobramento aqui. Então, quer dizer, eu não tenho construção, eu não tenho desenvolvimento. Quando acontece uma situação, né, de pedir algo, uma situação em si, se eu conseguir, sabe, segurar isso que vem já do inconsciente, vir para cá e fazer a ação consciente, eu vou obter crescimento. É a forma com que eu vou lidar com a situação. Então, por exemplo, assim, quando a criança quer comer, vou dar um exemplo, quando a criança quer comer chocolate, ela fala assim, eu quero comer um chocolate, e você fala para assim, olha, não, agora não dá. O que ela vai fazer é que ela, às vezes, ela vai te questionar, assim, não, mas eu quero comer chocolate agora, assim, mas por que eu não posso comer chocolate? Por que eu não posso ir lá? Quando você diz para ela o primeiro não, às vezes ela vai ter uma quebra. Esse não, assim, depois. Então, assim, você pode comer, mas depois do almoço. Ela vai ter uma quebra. Então, ela vai começar a se frustrar. O que é essa frustração? Ela não tem uma coisa que ela quer. E ela não sabe lidar com aquilo que ela está sentindo. Você disse, não, ela não pode ter isso agora. Ou assim, isso aqui, você não vai comer chocolate agora. Você falou um não, assim, ó, não vai. Você pegou a linha do inconsciente lá. E daí ela começou a chorar, ela começou a questionar. De alguma forma começou a ter um movimento de trazer a você, naquele instante que ela tá fazendo, levando a você aquilo que ela tá sentindo que ela não sabe falar. E ela começou a trazer para você aquela violência interna, aquela indignação, porque primeiro, ela não consegue gerenciar aquilo, e segundo, ela não consegue ainda psiquicamente entender por que é uma questão de tempo. Imagina que ela é pequenininha. E aí, esse primeiro passo é o passo 1. Esse primeiro passo é quando eu vou entender que aquilo que aquela criança está me trazendo, ou às vezes até a adolescente está me trazendo, é uma inquietação interna que ele ou ela não está conseguindo gerenciar. E não está conseguindo nem articular às vezes. Então, primeiro eu me desconecto da emoção dele, assim, para não entrar naquela combustão. Eu olho com sabedoria, sem aquele veto assim, ó, sabe, superioridade, tipo assim, o que foi agora, né? Você não tá entendendo, Eu olho com compaixão para aquela estrutura. Quando eu olho para cá, eu entendo que ela tá querendo ou ele tá querendo dizer alguma coisa. Então eu deixo, se for raiva, depende do que for, eu deixo conseguir tirar aquela combustão, lembra? Não é fórmula de bolo. Então, tem crianças que eu posso, por exemplo, acalmar afetuosamente naquele instante para auxiliar na autorregulação. E tem crianças que elas não aceitam que você nem encoste. Quando elas estão com raiva, assim, ela não coloca a mão em mim. Deixa eu primeiro tirar isso aqui de mim. Aí depois, quando eu tirei isso aqui, essa combustão, eu consigo vir para dentro de mim de novo. Aí você pode se aproximar de mim.
Cada criança tem o seu tempo. Daí você vai entender o seu filho ou sua filha naquele instante. Vai ler ele, sabe? E então, primeiro momento que acontece tá trazendo essa informação para cima. Você vai, então, ajudá-lo. Então, esse é o princípio da inteligência emocional, que é na base da infância. Você vai ajudar ele ou ela a se autorregular. Então, você vai realmente acalmar, ou pode abraçar, ser afetuoso. Vai, às vezes, dar um abraço e aceitar. Você olha, eu realmente sinto, assim, eu compreendo. Você vai olhar assim, eu compreendo isso aqui, ó, respira. Ajuda na respiração. Tem todo o processo que você vai fazer, que senão, se eu trazer isso aqui agora, a gente vai demorar muito. Mas é trabalhar com a respiração, conversa, agacha assim, sabe, onde tá nos olhos, tá assim, na mesma direção dos olhos. Conversa com ele, respira, vem cá, ó, calma, traz ele pro presente. Resgata ele ou ela daquela emoção que subiu, que sucumbiu da frustração. Naquele instante, o que a criança está dizendo, que eu me sinto impotente, porque eu não posso, você está com uma autoridade, eu não posso, eu não tenho como, não tenho intelecto para argumentar com você, eu não tenho força física para me posicionar, sabe? Então, naquele instante, a criança está dizendo que ela se sente muito vulnerável quando ela traz essa às vezes, bomba para nós. Ela está dizendo de uma forma inconsciente que ela se sente vulnerável diante daquilo, impotente. E aí, por isso é importante trazer para cá a afetuosidade, primeira coisa, a base da inteligência emocional. No segundo ponto que você acalmou, nesse segundo ponto, aí começa a construção. Então, o que eu faço? Eu vou ensinar o meu filho e a minha filha, levando a ela a compreensão de qual foi a linha de raciocínio que me levou a ter aquela decisão. Então, para que ele e ela comecem a entender o que leva eu, figura de autoridade, eu, pai e mãe, a decidir por determinadas ações. O que me levou a decidir por aquilo. O que me leva a decidir? Então, aí você já pensa, o que me coloca na decisão das minhas escolhas? Qual que é a base interna que eu tenho que faz com que eu decida? Com base em que eu tomo as minhas decisões? Então, eu vou dizer a ela, olha, nesse instante, o chocolate ele não vai ser bom para você. Eu decidi dizer isso aqui, ou fazer isso aqui, justamente porque se você comer o chocolate, isso aqui vai acontecer. Então, se você não comer o chocolate agora, você vai conseguir se alimentar melhor e depois, então, no almoço, você pode comer. Se você comer agora, você vai não conseguir se alimentar, não vai ser nutritivo para você. Isso aqui vai acontecer no resultado final ruim, negativo. Então, eu vou já nesse momento trabalhando já a inteligência, que é a inteligência intelectual, que é a estrutura nossa. Você compreende por que eu, mãe ou pai, eu decidi por essa decisão? Eu estou olhando e vendo, entendendo o que pode ser melhor para você nesse instante. Mesmo que isso não seja o que eu quero agora, mas isso aqui é o melhor porque o resultado ali na frente ele vai ser melhor para mim. Então, eu acho que não é uma vez só, gente. Isso aqui é uma construção. E aí, então, quando você faz isso aqui para o seu filho ou sua filha, o que ela vai entendendo? Que aquela frase que o adolescente fala assim para nós, eu quero ser adulto, porque ser adulto eu posso fazer tudo, assim, adulto pode tudo, né? Criança não pode nada. Ele vai entender que, na verdade, estar adulto, ele estará um dia. E como ele vai exercer a sua estadia enquanto adulto? Que ele está aqui na estadia enquanto criança, ou enquanto bebê, né? Enquanto pré-adolescente, adolescente, adulto, sendo... É um instante da nossa trajetória que nós vamos se construindo. Então, ele vai entendendo que estar como adulto é uma ação consciente de autorresponsabilidade. E são pequenas ações, são pequenas ações do nosso dia, ou na forma da ação, que são sutis, mas que quando eu tenho consciência eu vou guiar assim, ó, deixa eu fazer esse trajeto. Eu vou conseguindo entender a construção dentro das linhas de raciocínio do meu filho e da minha filha. Então, ele vai entendendo que, na verdade, a figura do adulto,
é uma figura de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Porque quando eu estiver, então, no instante de eu estou adulto agora, no instante, eu não tenho aqui em cima alguém que vai, por exemplo, se responsabilizar por mim. Eu vou precisar me responsabilizar por mim mesmo. Então, quando sai eu posso tudo, lembra do poder lá na frente? O poder é a possibilidade da ação. Eu posso fazer essa ação, mas eu devo fazer essa ação? E aí eu já construí desde a base da infância a ação pela responsabilidade, entendendo o resultado das minhas ações. E nisso daí nós já falamos sobre o Kybalion, que é sobre ação e reação. Ele vai entendendo de uma forma simples na minha forma de conduzir. Então aqui eu não preciso às vezes exemplificar, eu tô fazendo isso porque você possa entender isso, porque quando você for adulto, eu não preciso fazer isso. A minha ação é uma decodificação para que ela entenda isso aqui. E cada fase, então, da criança, eu vou trazendo mais elementos que ela consegue abarcar para poder integrar aquilo, e aquilo vai se sustentando, vai ficando uma estrutura inteira, sabe? Uma base sólida. Então, essa aqui é o ponto 2. Você vem para cá. Então, você vai trazer, vou trazendo as partes mais básicas, tá? Lembra? Senão a gente abre muito aqui a base de dados e informação. Essa aqui, o que eu trouxe para vocês de muita importância, porque é a ação consciente, que é o passo 2. Ok, eu coloquei então aqui passo 3. No passo 3 vem algo bem interessante. Por quê? Porque quando você tem essa linha de condução aqui, o que o seu filho e a sua filha vão entender quando você tá quando você pega essa linha de raciocínio? Você tá dando a ele, exemplificando para ele, porque a criança, ela aprende pela ação concreta. Quando nós somos crianças, nós precisamos do concreto. Então, tem as questões de, assim, é pelo que eu falo, só que o que eu faço exemplifica. Então, lembra assim, olha, você entendeu o que eu falei? Entendi. Não, calma, deixa eu exemplificar. Ah, agora eu entendi. Realmente, isso é muito minha cara mesmo, tá, gente? Então, assim, calma, me dá um exemplo. Exemplificar. Então, às vezes, você dá um exemplo de um contexto. Cria uma imagem mental. Quer dizer o quê? Eu tô vendo. Dentro aqui da minha tela mental, eu tô vendo. Então, eu tô exemplificando, tô dando um exemplo pra vocês sobre o chocolate. Então, vocês, já consegui se projetar nisso aqui, visualizaram e algo ficou mais integrado. Então, quando eu sou criança, e acho que não é para todos nós ainda, quando você diz, só que você diz é a forma com que eu vou escutar o que você falou, entender o que você falou e integrar o que você falou, aí já dá pra ter muito errado aí. Dá pra ter muito desvio de informação. Tanto que na terapia nós perguntamos assim, calma, se você compreender, explica pra mim, ou assim, calma, deixa eu ver como que você conseguiu entender o que eu disse. Pra conseguir visualizar se a forma com que eu falei foi integrada na mesma linha de raciocínio. Vamos fazendo bastante isso, porque existe muita informação aqui interna. Só que quando você exemplifica, aquilo tá lá. Tem imagem, tem emoção do contexto e tem o verbal. Então, a integralidade das estruturas internas, eu estruturei até o aroma, às vezes, tá, né? Do chocolate quente, do chá, ou do que for ali. Tem bastante elementos para poder ajudar na memória e a integração dessa informação. Então, exemplificar é a ação. Ela vai seguir com toda certeza a sua exemplificação, ou seja, é o exemplo, é a ação concreta. Então, o que acontece? Quando você exerce dentro dessa linha, quando o seu filho ou sua filha chegar como adolescente ou na fase adulta, e ele for, por exemplo, para poder exercer, mas primeiro ele vai passar por certas fases, ele vai às vezes trabalhar para algum lugar e ele vai ter contato com outras figuras de autoridade, assim como na escola. Ele vai ter contato com um professor, que é uma figura de autoridade naquele instante, com o diretor, assim, com outras pessoas naquele instante.
Então ele vai conseguir, ele tem a base que você semeou nele. Então quando ele estiver em contato com uma figura de autoridade, que ele vê que é opressora, que não vem guiar, que não vem, por exemplo, que nem eu falei na palavra lá, ele não existe um respeito aqui. Ele vai entender, não, calma, essa aqui não seria uma figura, não seria um lugar ideal para mim. Tem a sensação que, por exemplo, que esse lugar onde eu vim, emprego, ou, né, quem está nessa figura de autoridade, esse lugar não é o ideal para mim. Então ele faz o quê? Amor próprio. Isso aqui você já está, então, orientando ele na perspectiva do amor próprio. Então ele vai entender que ele está no lugar, ele percebe isso aqui, ele vê o contraste, aí ele vai começar a tomar as decisões dele para entender o que ele vai ou não fazer. Quando nós guiamos pelo outro formato, que é mais assim o controle, a opressão, não, veto e tudo mais, que é o mais militar mesmo, na ideia, né, do inconsciente, quando tem isso aqui, eu venho pra cá, eu entendo que eu tenho que suportar isso aqui, porque isso aqui é o que tem que ser feito, ou eu vou entrar como se no vulnerável, assim, com medo. Então eu vou fazer ação pelo medo, mas não por respeito. Vou fazer ação pra eu suportar isso aqui e eu vou ficando. Então, às vezes, nem sempre eu faço um movimento, mas aqui, de sair, eu buscar algo melhor para mim, ou até mesmo eu ir para o mundo e criar algo dentro de uma estrutura nova. Se eu guio ele dentro daquela linha, ele vai ter esse contraste, e ele vai entender, assim, não, calma, o que eu vou fazer? Mas ele já entendeu que essa instância, ela não é uma instância que é respeitosa. E aí ele vai fazer a decisão dele. E geralmente ele vai buscar algo melhor para ele. Ele ou ela não vão ter a tendência em ficar ali. Ou eles vão buscar melhorar o ambiente. Dependendo da alma que está ali, ela vai buscar então envolver este lugar, trabalhar neste lugar, exemplificar neste lugar o que é uma figura de autoridade que existe ali, como a forma com que ele teve lá na base, na infância dele, com os pais dele, assim por diante. Então, naquele lugar, ele vai começar a fazer ações, e isso é a virada nossa, assim. Esse é um movimento de mudança nova até, esse é um movimento aqui que a gente, então, gira a manivela e as coisas, elas realmente se reorientam por conta do pai e da mãe, por conta da busca deles e do guiar deles aos pequenos. Então essa aqui eu coloquei como a terceira, que daí é o futuro. Então já trazendo aqui da base do futuro. E já seguindo pra gente, né, afunilando aqui. Quando nós temos quando nós precisamos exercer o controle por alguma razão, seja na nossa vida, no nosso guiar a nós mesmos, quando nós percebemos que nós estamos fazendo isso conosco mesmo, ou a forma com que nós estamos guiando os nossos pensamentos, guiando as nossas emoções. Então, ou que você percebe do lado de fora, nas figuras de poder do lado de fora. Quando você percebe que está existindo um controle, uma opressão, esse lugar aqui, a nível inconsciente, quanto mais isso aqui exerce, essa força exerce, que é até física, existe uma insegurança tremenda embaixo. Da mesma forma de força em cima, é o tamanho da insegurança embaixo. Tenho certeza disso, assim, esse é o contraponto. Porque, e se eu me sinto segura, se eu consigo confiar na vida, me sentir segura e confiar na vida, se eu consigo ser altruísta e fraterna, significa que dentro de mim existe uma segurança na vida. Quer dizer o quê? Significa que em algum instante da minha jornada eu consegui construir uma segurança com relação à vida. Eu não falo com relação, por exemplo, a segurança com relação ao meu poder de ação, ao meu poder, né, a minha capacidade. Isso também tem o seu ponto. Mas aqui eu tô falando sobre esse lugar que está para além de mim. É algo que está fora da minha mão.
para tudo que o que está fora da nossa mão, às vezes nós vamos tentar fazer essa ação. E aí vem para cá. Então tenha certeza disso, assim, quando você percebe que está acontecendo com você, nossa, aonde que eu estou me sentindo inseguro ou insegura aqui? Em que instância que estou me sentindo? Olha, e quando você perceber do lado de fora, você percebe que existe aqui uma insegurança em algum ponto dentro dessa estrutura. Todos nós temos. Então, veja, isso aqui é uma insegurança com relação à vida. O que significa com relação à vida? Ó, quando eu sou pequena e quando eu sou pequena, que daí a gente, é aquele lugar do poder do amor. Quando eu sou criança, eu estou vulnerável. Então, quem me passa a segurança é meu pai e minha mãe. Então, a figura de poder que está ali também está fazendo com que eu me sinta inseguro ou me sinta insegura. Então, quando eu tenho um lar que é muito instável, né, por qualquer razão, às vezes, são inúmeras possibilidades, gente, assim, instável de qualquer forma, eu vou ter a tendência a desenvolver uma insegurança, fazer essa leitura, porque eu vou me sentir insegura com relação à vida, ao meio, né, que está fora de mim. Quando eu já consigo ter uma estabilidade, consigo me sentir mais segura. Ao mesmo tempo, quando eu consigo olhar para essa estrutura aqui e eu vejo que, sobre a segurança na vida, existe aqui, eu percebo o meu pai e a minha mãe, que é minha figura de poder, e eles exercem a autoridade deles, né? A figura de autoridade, correção. Eles exercem a autoridade deles com afeto ao vulnerável, como? Como eles exercem a autoridade deles, como eles se relacionam com os animais, como eles se relacionam com as plantas, a natureza em si, as mudinhas, como eles se relacionam com os pequenos animais, com as outras crianças, como eles se relacionam com outros vulneráveis, que estão como vulneráveis, assim como a criança, porque a criança ela se percebe vulnerável, é menor. O animal é menor também, ele é vulnerável diante da nossa força física. A plantinha, a flor, ela é vulnerável, eu posso pisar em cima dela. E ela fica achatadinha no chão. Como eu exerço a minha ação diante dessa subjetividade que vai fazer, uma conexão dentro da minha psique, a forma que eu exerço a minha figura de autoridade vai dar o olhar da construção da segurança, da base da segurança da vida a meu filho e a minha filha. Porque quando ele olha e vê que meu pai e minha mãe, ele faz ação com afeto, com carinho, como ela fala o animal, com o respeito que ele tateia esse lugar aqui, ele vai olhando e ele vai fazendo uma projeção aquele animalzinho, ou aquela plantinha. E aí vai entendendo que a vida cuida dele dessa forma. Porque naquele instante, a criança ela não está ainda na capacidade de fazer uma reflexão, né, de um pensamento reflexivo. Só que ela está no concreto, ela está na exemplificação. E ela consegue perceber que aquela estrutura é vulnerável, porque ela é dentro da psique dela, está dentro do inconsciente dela. Então aquilo está ficando registrado. Então vejam que existe o pai e a mãe que fazem trabalho voluntariado, que eles vão e fazem trabalhos voluntários, por exemplo, plantam árvores frutíferas, mudinhas, leva a criança junto sempre com segurança, leva a criança junto, plantam. Ele não tem que às vezes ficar falando, dependendo assim, né, pequeno ou grande ainda, mas às vezes a criança ela vai junto, dependendo da idade, ajuda a plantar. Então, quando o pai e a mãe conseguem ter um trabalho voluntariado de auxiliar, de amparar, seja uma ONG, animais, que ele dá uma ração para o animalzinho da rua, ele dá água para o animalzinho da rua, a criança está vendo isso. Ela vai fazer a ação, ela vai trazer essa exemplificação, ela vai reproduzir essa ação, mas para além disso, essa criança ela vai entender que existe algo que ampara, porque aquele animalzinho está na rua, não tem ninguém por ele. Por que você está dando ração? Porque ele não tem ninguém por ele aqui.
E o que ela vai começar a entender? Eu posso me sentir segura, porque a vida ampara. A vida onde eu estiver, ela vai me amparar. Porque meu pai e minha mãe, eles amparam. Quando precisa, eles amparam. Então, ela vai começando a sentir uma segurança dentro dela. Vocês compreendem a linha de raciocínio? Porque é para algo que está para além daquilo que ela pode controlar. Aquilo que nós não podemos exercer uma ação, está para além da nossa mão. E aí nós temos a tendência a vir para o controle, ou vir para a rigidez, ou um pensamento do futuro, assim, da preocupação. Quando ela consegue entender que na base da infância ela tem essa linha aqui de exemplificação, ela vai entender, compreender que a vida ela ampara para além, não só para os meus da minha casa, mas para aqueles que também estão vulneráveis e precisam de amparo. E isso vai ficar nela com uma base sólida, ficando na estrutura de base sólida, de uma segurança com relação à vida, o que vai fazer com que ela consiga se sentir mais tranquila, menos ansiosa, afetuosa, altruísta, e aqui ela vai conseguindo ficar mais no estado de presença dela, de si. Isso aqui vai sendo um terreno fértil para a expansão da consciência dela lá na frente. Por ela mesma, sabe? Nessa confiança e altruísmo que ela vai se tornando. Então, isso aqui é uma base que daí nós entendemos que o poder aqui, ela está na linha, o maior poder, o poder do amor. A ação do amor. Porque essa é uma ação que vem através do amor. Eu faço aquilo por quê? Eu faço por amor. Por quê? Porque eu posso. Eu posso colocar uma ração aqui do lado de fora. Eu posso colocar uma cobertinha ali, lá na frente, lá na portaria, lá pro cachorro que entra. Eu posso deixar um potinho de água aqui no calor. Eu posso. Essa é uma ação consciente, afetuosamente, ela vem para a linha do amor. Então, quando tem essa estrutura aqui, quando eu venho para cá, que eu falo para vocês o poder que existe no amor, é justamente esse lugar aqui. Quando eu exerço essa ação, o meu filho e a minha filha está se construindo a partir deste lugar, dessa estrutura. E essa é uma segurança interna que vai ficar como base. E lá no futuro, essa tranquilidade dele vai exercer uma ação consciente e amorosa. Então, a figura de autoridade dele será uma ação amorosa, afetuosa, fraterna e altruísta. Que é justamente o que nós buscamos aqui enquanto poder. Quando eu falo poder, é os 3 poderes. Então, esses 3 poderes, eles não ficam aqui, ad infinito. Outros começam a subir aqui. E quando nós entendemos isso, nós começamos aqui. Porque nós entendemos que o tempo é uma questão de tempo só. É uma questão de processo evolutivo. Então, quando, estamos em condições de conseguir entender essa grandiosidade, começar aqui já, né, guiar dentro dessa consciência. Daqui a algumas décadas, existe todo um movimento de reciclagem. E aí, o que está emergindo aqui, que está subindo, é essa consciência. Então, quando ele chegar para poder exercer a sua figura de poder, consegue imaginar como que ele vai exercer a figura dele de autoridade, né, com autoridade, da forma como nós vamos guiar. Então, gente, quando eu falo assim, o poder realmente é a ação do amor. Bom, sobre figura de autoridade, né, a compreensão das bases, né, que esses grandes mestres vieram e disseram, sempre é de dentro para fora, da base ao topo. Então, é justamente onde está mais próximo de nós, está na nossa frente, está dentro da nossa casa e está em nós. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado desse instante, que tenha auxiliado vocês de alguma forma. Agora eu não consigo lembrar se tem mais alguma coisa a trazer a vocês sobre aquilo que eu escrevi. Gente, um abraço para vocês, tenham um ótimo resto de noite e eu vejo vocês então na semana que vem.
Até semana que vem. Até mais!